Olá para você, está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é dia 21 de novembro de 2025 e o tema hoje é sobre diabetes, que foi comemorado no último dia 14, ou seja, na sexta-feira passada. A data ela foi criada como Dia Mundial em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006. Para isso, eu trago a doutora Marielle Nobre, ela é médica endocrinologista. Marielle, muito obrigado pela sua atenção, tempo e disponibilidade aqui dentro do conteúdo extra. Fala para a gente o que é o diabetes. Boa noite, obrigada pelo convite, Eduardo. E sim, e no dia 14 de novembro nós fizemos uma ação aqui na cidade de Caxambu para fortalecer a importância de fazer mais diagnóstico dessa doença que é assim é uma das principais causas de morte. Só o ano passado foram 114 mil mortes atribuídas ao diabetes em 2024. E é uma doença que acomete em torno de 10% da população, entre 20 e 80 anos. Então, um em cada 10 brasileiros está diabético. E a gente fez essa ação para fazer mais diagnóstico, orientar a importância do tratamento, e foi um sucesso. Existem tipos de diabetes? Existe, sim, os tipos mais prevalentes do diabetes, os mais frequentes, é o diabetes tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é o diabetes autoimune. E como é que funciona isso? O corpo produz anticorpo contra ele mesmo. E aí ele vai destruindo as células produtoras de insulina. Geralmente a pessoa tem uma tendência genética e ocorre uma virose que desencadeia o processo. O diabetes tipo 2 é o mais frequente, mais comum. Ele está associado a sedentarismo, a ganho de peso, a ganho de gordura abdominal e história familiar. Tem uma penetrância de genética nesse assunto. É o diabetes que acontece geralmente nas pessoas acima de 20, 30, 40 anos, quando elas vão ganhando peso e ficando mais sedentárias. E tem o diabetes gestacional, que ocorre em torno de 11% das gestantes. E é muito importante fazer o controle do açúcar, porque a glicose alta durante a gestação pode fazer o bebê crescer muito e complicar na hora do parto. Pode aumentar o risco de malformações, pode aumentar o risco de pressão alta, parto prematuro e até a letalidade, até morte do recém-nascido. Mas com o controle a gente consegue reverter muito bem isso. Você adquire desde muito novo ou não? Pode acontecer numa idade mais adulta, num idoso principalmente? E quais que são os cuidados e dicas que você pode passar? Pois é, depende. O diabetes tipo 1, ele é mais em crianças, adolescentes e adultos jovens. A gente tem criança de 1 ano com diabetes tipo 1 que já tem necessidade completa de tomar insulina em todas as refeições. Esse é o diabetes tipo 1, tá? É aquela pessoa que abre o quadro de glicose alta, geralmente as crianças internam com 500, 600 de glicose e já saem do hospital tomando insulina e vão começando o tratamento com insulina continuamente. O diabetes tipo 2 não. É aquele diabetes assim, que o principal fator de risco é a idade e o ganho de peso, os principais fatores de risco e o ganho de peso. Tá? Eles geralmente acima de 30 anos, mas hoje a gente está vendo crianças obesas com diabetes tipo 2, adolescentes também, e a gente consegue tratar e consegue reverter a doença. Esse diagnóstico é através de um exame, ô doutora? O diagnóstico é feito por exames laboratoriais. Então, a gente faz assim, colhe o exame no laboratório, com duas medidas acima de 126, a gente fecha o diagnóstico. Um exame chamado hemoglobina glicada, que ele vê a média do seu açúcar nos últimos 3 meses. Se ele der acima de 6,5, eu tenho o diagnóstico. Ou um teste que você faz, você toma uma quantidade de açúcar, vai no laboratório, colhe antes o exame, toma aquela quantidade de açúcar e mede 2 horas depois. Se der acima de 200, você fecha o diagnóstico. Mas para fazer esses testes, é bom os 3 últimos dias a pessoa está comendo normalmente. O café com açúcar que ela está acostumada, o suco com açúcar, o pão, 3 a 5 pães por dia. Porque às vezes a pessoa faz uma restrição de carboidrato, vai fazer o teste e aí a gente invalida o resultado do teste. Entendeu?
E neste caso, quando a pessoa é diagnosticada, você citou a respeito de um exame, mas tem algum sintoma que a pessoa sente que aí ela tem que procurar ou é sempre através do exame? Pois é muito interessante essa pergunta, porque assim, a gente tem 10% da população brasileira diabética, e um terço dessa população não sabe que é diabética, entendeu? Desconhece. Então, assim, por que que eles desconhecem? Porque a doença só dá sintoma com a glicose em torno de 180 para cima. Então, esse um terço está aí mais ou menos, ou com uma glicose aí de 120, 130 a 200, 250, e assim, com poucos sintomas ou nenhum sintoma. E elas podem ficar 5 a 10 anos assim, entendeu? E nesse período eu tenho aumento do risco das complicações. É um aumento do risco de infarto, de isquemia cerebral, de complicação renal. Então, assim, por isso que é importante a gente sair rastreando. Então, assim, a pessoa sedentária tem que rastrear, a pessoa acima do peso tem que rastrear, as crianças acima do peso, rastrear, fazer o exame de sangue. Entendeu? Agora, assim, quais são os sintomas? Então, a pessoa já está com aquela glicose acima de 200, 250, 300. Então, o que que ela sente? Ela começa a ter muita fome, come e não engorda. Começa a emagrecer, ela começa a urinar muito de dia, acordar de noite para urinar mais de 2 vezes à noite. Ela fica muito cansada, ela fica desanimada, ela começa a ter infecções repetidas, mais infecção de urina, mais corrimento vaginal, candidíase vaginal. E muitas vezes, quem manda para a gente do diagnóstico assim é o ginecologista, porque ele vai lá procurar, ou vai no proctologista com ardência peniana, com incômodo, irritação. É muito comum eles procurarem a gente por causa dos sintomas. E no caso assim de uma pessoa que é diabetes, tem essa questão da doença e ela não procura, o que que a senhora pode orientar? É fazer um exame anual, semestral, ou como foi no início da nossa entrevista, se tem uma questão familiar? É bom ter esse controle? Pois é, hoje a gente tem feito rastreamento assim, criança, adolescente acima do peso, tem que rastrear, né? Pelo menos de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. E se o primeiro exame der alterado, já tem que começar a orientação alimentar, exercício e fazer o controle 6 em 6 meses, de ano em ano. Agora, sim, o adulto, né? Então, aquela criança, tudo bem, o adolescente que teve uma adolescência ativa, né? Com alimentação mais saudável, ou então, pelo menos, só de ser mais ativo, que o problema hoje nosso é o sedentarismo. Então, assim, quando ele fica adulto, acima de 30 anos, fazer um exame inicial. Ah, tá tudo bem? De 3 em 3 anos. Ah, tá tudo bem? Então, aí acima de 40 anos, fazer um exame, um check-up de glicose anual, pelo menos. E tem aquele mito de comer muito doce ajuda a questão do diabetes? Ou isso é uma questão de mito, vamos dizer, como eu falei na pergunta, doutora? Pois é, o diabetes tipo 1, ele não tem muito a ver com hábitos alimentares. Então, geralmente, assim, é aquela criança que não tem ninguém na família que é diabético, ou que tem alguns parentes que já são diabetes tipo 1, ela tem o gen, e aí, às vezes, ela tem uma virose, e o vírus do Covid foi muito associado para desencadear quadro de diabetes tipo 1. Então, essa criança, às vezes, muito é uma criança magra, ou às vezes uma criança sobrepeso, mas isso aí não interfere tanto e ela abre o quadro de diabetes tipo 1. Agora, o diabetes tipo 2, sim, está associado com aumento de gordura abdominal. E assim, como que você vai ter gordura abdominal? Geralmente quando você tem uma ingesta de caloria acima. E essa ingesta de caloria pode ser assim, aquele que come um monte de fritura, bacon, gordura ou bebida alcoólica, ou come doce, né? Aquela mulher que belisca pão, bolo, biscoito, come doce, toma muito refrigerante, e assim, tem uma ingesta de café. As pessoas acham que café toma café com açúcar o dia inteiro. Tem gente que toma mais de 1 litro de café com açúcar durante o dia. Entendeu? Então, assim, a questão é: se você tem uma ingesta maior do que o que você gasta, você tem uma história familiar, tem os genes lá, ó, só esperando para alguma alteração do meio ambiente facilitar ele funcionar daquele jeito para a glicose alterar. Então, assim, você junta meio ambiente com genética e idade, porque o pâncreas vai envelhecendo com a idade, e aí aparece a doença, o diabetes. E um caso de um atleta que tenha que contrai essa doença do diabetes, como é que é feito na sua avaliação para ele fazer a prática do esporte, principalmente se for um de alto rendimento?
Pois é. E assim, é muito importante a atividade física porque ela diminui o risco cardiovascular, ela reduz a necessidade de insulina da pessoa e ela ajuda a melhorar o controle da glicose. Mas tem que ter alguns cuidados. O diabetes tipo 1, todos têm que monitorar a glicose, de preferência com sensor de glicose. E eu vou te mostrar meu sensor aqui, que eu fui no congresso, estou aqui com meu sensorzinho medindo minha glicose, 24 horas por dia. E esse aqui manda um sinal para o celular, e aí a minha glicose está sendo monitorada durante 14 dias. Eu estou vigiando aqui tudo que come, tudo que altera. Eu não sou diabética, mas a gente está testando, que esse aqui é um sensor novo de glicose. Mas o que é interessante é que todo atleta, todo diabetes tipo 1, monitore sua glicose 24 horas por dia. Ele fazendo atividade física, principalmente esporte de alto rendimento, é importante ele acompanhar a glicose continuamente. Por quê? Porque o ideal é você ter uma medida antes de começar a atividade, durante a atividade física e no final da atividade física. E qual que é a dica? Eu tenho diabetes, eu chego na academia com a minha glicose de 80, 70, e aí o que eu vou escolher primeiro? Eu vou para a esteira, para a bicicleta que queima muito e que baixa a minha glicose e eu posso passar mal? Ou eu vou para a musculação que sobe? Entendeu? Então, assim, glicose de 100, menor que 100, o ideal é ir para musculação ou exercício de resistência. Minha glicose está em torno de 180, 200. Eu vou para a esteira primeiro. Eu vou para a esteira, vou para a bicicleta, faço lá 15, 20 minutos, depois eu faço a musculação. Entendeu? E só de medir, de você ver para onde sua glicose está indo. E esses sensores, ele tem a seta. Mostra, tá subindo um pouquinho só, tá estável a sua glicose, tá caindo, tá caindo muito. E esse sensor que eu tô aqui, ele prevê as próximas 2 horas. Então, é muito interessante, porque aí você tem noção. A previsão é para queda, então eu vou fazer um lanche. Então, aí você adapta a alimentação para atividade física. Eu vou fazer um lanche maior e nem vou tomar insulina, porque a minha previsão é queda de açúcar. Ah, tá estável, vou fazer um lanche e tomar. Geralmente a gente reduz 1/3 da dose de insulina antes da atividade física. Minha glicose está alta, eu vou tomar dose normal e vou chegar lá e acompanhar a glicose durante a atividade física. Entendeu? E os atletas, as pessoas que praticam atividade física com diabetes, eles vão acostumando com essa rotina e vai incorporando isso e geralmente eles têm um rendimento bom, eles conseguem manter essas atividades programadas. E outra coisa que eu esqueci, levar as balas para academia. Então, geralmente eles levam de 3 a 6 balas. Levar aqueles sachêzinhos de mel, né? Os sachêzinhos de mel, assim, aquilo é bem fácil de carregar. Ou então levar um refrigerante normal, aqueles pequenininhos, 200 ml, e a pessoa toma 100 ml de refrigerante normal, porque eu tenho que tratar uma hipoglicemia, que é uma urgência. Então eu não posso ficar com frescura, não tomo refrigerante. Não, eu preciso de qualquer líquido açucarado que esteja em acesso fácil. E de preferência que dure na minha mochila, que não estrague. Então, aqueles suquinhos é industrializado? Mas é fácil de carregar, entendeu? Ou pode levar uma banana, mas a banana ele tem que trocar, né? Porque a É, banana pode estragar, então ele tem que ter mais um cuidado. Então, assim, tem que ter. Tem os sachêzinhos de glicose, a gente pode comprar na farmácia, uns sachêzinhos também, que é fácil de carregar. Mas aí é outro custo. Então, às vezes, fica mais fácil você ter um suquinho na bolsa, você abre, tranquilo, ou bala. De bala mole, de absorção rápida, com 3 a 6 balas, você trata a hipoglicemia, ou você faz a glicose ficar mais estável para você continuar seu treino, né? tá certo. Eu vou agradecer a médica Marielle Nobre, que pôde contribuir hoje com a gente aqui no conteúdo extra desta sexta-feira. Ela é endocrinologista. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Se quiser deixar suas redes sociais aí para divulgar o seu trabalho, estamos de portas abertas aqui. Tá ótimo, o prazer foi meu, muito obrigada. Tá certo. A todos uma excelente semana. A gente agradece a assessora da doutora Marielle Nobre, que é a Carolina Oliveira, que me ajudou nessa entrevista. A todos uma excelente semana. Cuide-se e fique em paz até a próxima sexta.